Disparou mísseis contra o Paquistão. As Forças Armadas Indianas lançaram uma operação Sindoor, atingindo 9 locais no Paquistão e Jammu, assim como também a Caxemira, ocupados pelo Paquistão. Um porta-voz do exército paquistanês disse que a Índia atacou o Paquistão com mísseis em 3 lugares e que Islamabad vai responder em retaliação. Portanto, esta é uma notícia fresca que vamos agora abordar, vamos ter de acompanhá-la também, o seu desenvolvimento, já que há uma promessa por parte do Paquistão de responder. Começando pelo Issao Agostinho, este cenário que começou a traçar-se praticamente há dias com aquele incidente que a Índia considerou como um ataque paquistanês, como é que isto poderá se desenvolver num mundo bastante conturbado, olhando para os conflitos no Médio Oriente, na Ucrânia, aqui no continente africano também há alguns conflitos em curso? Pois, a Índia lançou os mísseis contra o Paquistão, é porque se não houve uma declaração de guerra prévia feita contra o Paquistão, estes atos em si, estes lançamentos em si, constituem uma declaração de guerra e é uma guerra em curso. O Paquistão vai seguramente reagir e isto vai levar a uma escalada de troca de mísseis, eventualmente com incursões de militares ou operações de terra. Enfim, é mais um conflito, é mais uma guerra entre os dois Estados, né? Porque não é a primeira vez que isto acontece. A tensão entre a Índia e o Paquistão, por causa de Caxemira, decorre desde a independência dos dois do Império Britânico, na década de 40. Já houve uma guerra na década de 60, houve vários conflitos de baixa intensidade ao longo dessas décadas, e o Caxemira, que é um território que está encravado entre os dois Estados, que é controlado por 2/3 por Índia, mais de maioria da população de Paquistão e muçulmana, é um motivo de tensão entre os dois territórios que podia ser evitado usando meios de resolução pacífica dos conflitos previstos pela Carta da ONU e outros mecanismos internacionais, mas esses Estados, por causa também dos tipos de regimes de governo que eles têm, de um lado temos um regime nacionalista hindu do primeiro-ministro Modi, que leva sobre essa ideia do hinduísmo enquanto religião dominante do Estado, e do outro lado temos um regime quase militarista, não é? Do Paquistão, que é a tradição dos governos do Paquistão, que essa dualidade nacionalismo religioso e regimes militares tem vindo a ser quase a razão de falta de diálogo e de compreensão de resolução negociada do conflito na Caxemira, até porque, salvo melhor entendimento, quem delimitou a fronteira entre os dois Estados no pós-independência, enfim, não foram eles, são fronteiras herdadas do colonialismo britânico, bem que podiam encontrar formas de fazer uma gestão, quiçá, partilhada de Caxemira, com um governo autônomo que não respondesse nem a um nem ao outro, mas que os dois tivessem ali alguns interesses comuns, eventualmente através de uma zona de livre comércio partilhada entre a Índia e o Paquistão, mas isso não há, e os Estados, de quando em vez, não regularmente, preferem ir para esta confrontação militar, o que, de per si, enfim, é uma violação, né, dos princípios de convivência, de coabitação pacífica de vigorar entre os Estados. Agora, se espera que se o Paquistão responder, e porque a Índia seguramente é a maior potência militar, se sente neste direito de vencer este conflito, se espera que
a tensão seja controlada, seja um conflito de baixa intensidade de dura duração, de pouca duração, para que depois já abra espaço para a negociação para o fim deste conflito. E que se espera, sobretudo, é que, sendo ambos potências nucleares, não façam recurso a armas nucleares para a resolução deste diferendo, porque a ser isto poderia causar danos maiores de parte a parte, mas sobretudo com repercussões bastante negativas para os países circunvizinhos. E também veremos depois quais serão as ramificações internacionais deste conflito, que se espera não aconteça, mas já que houve lançamento de mísseis, Paquistão não vai oferecer flores para a Índia, não é? Então se espera que as ramificações internacionais não sejam de alinhamento de uns Estados para com a Índia e de outros Estados para com o Paquistão, porque se for isto, estaremos a ver quase uma espécie de mini-guerra internacional, porque é verdade que a Índia é a potência maior em relação ao Paquistão, mas o Paquistão também tem boas relações políticas, militares, econômicas com outras potências mundiais, não é? Falamos, por exemplo, da Rússia, da China e mesmo até dos Estados Unidos. O mesmo também se fala da própria Índia, que faz parte do BRICS, onde, ao lado da Rússia e da própria China. E veremos aqui, sobretudo, como é que os BRICS aqui vão se posicionar, porque se são Estados fundadores dos BRICS, será que este conflito entre a Índia e o Paquistão, que está a acontecer, se espera que não aconteça, vai ser um momento de verdade sobre o que é isso de BRICS? Será que vai ter impacto negativo no funcionamento dos BRICS? Enfim, é um momento bastante sensível e veremos nos próximos dias o desenvolvimento desta situação. Mas seguramente o Paquistão irá responder na sua capacidade, porque não me parece que um Estado que recebe mísseis no seu território se tem a capacidade de o fazer e simplesmente ignora, não é? Enfim, mas tudo pode acontecer e se espera que a resposta seja proporcional e que leve a que as partes possam negociar para a resolução deste diferendo de uma vez por todas.